Pessoal, a gente já está aqui com a gravação em andamento. Então, na aula de hoje, como eu já comentei com vocês, a gente vai trabalhar um tema bem específico, que são as interseccionalidades. Eu até trago aqui no título interseccionalidades, que é o que está também no plano de ensino, só que a gente vai ver ao longo do tempo aí que esse termo interseccionalidades, ele também tem vamos dizer assim, uma outra caracterização. E, enfim, vamos conversar e ver um pouco sobre essa temática no dia de hoje e principalmente visando essa articulação entre esse aspecto teórico, esse marco para análise com as questões relacionadas à saúde pública e às áreas específicas de vocês. Ah, então, assim, inicialmente, antes de falar de interseccionalidades em si, e principalmente porque esses conceitos eles vão aparecer ao longo do debate das interseccionalidades, é interessante a gente pensar e a gente fazer um discernimento entre o conceito de diferenças e desigualdades. Isso, pelo menos dentro da saúde coletiva, da saúde pública, ele é algo bastante importante, né? Porque quando a gente vai falar de diferenças, quando a gente vai falar de características que diferenciam as pessoas, elas são características que não necessariamente estão vinculadas com aspectos de desigualdades. Então, por exemplo, quando a gente pega corpos com pênis e corpos com vagina, eles têm diferenças. E essas diferenças, por exemplo, ter uma próstata ou ter um útero faz com que o olhar, por exemplo, do profissional da saúde tenha que ser diferenciado para esses dois corpos. Mas isso vamos dizer assim, a gente está pegando uma característica do biológico, a gente está pegando uma característica que é pautada numa diferença que não socialmente mediada. Então, quando a gente entra daí na questão das desigualdades, a gente vai entrar nesse aspecto que está relacionado à significação que se dá sobre esses corpos. Então, vamos pensar num exemplo dentro de uma perspectiva de gênero. A gente pode pensar, por exemplo, a maior acometimento de mulheres por violência. Ele não é uma diferença, não existe uma diferença entre homens e mulheres que vá fazer com que tenha uma justificativa para que as mulheres estejam mais susceptíveis à violência entre parceiros íntimos, por exemplo, do que os homens. Ou, por exemplo, ah, é, ataques relacionados à fobia de gênero em relação a homens gays, exclusivamente, especificamente, por causa da questão da orientação sexual. Isso está relacionado a uma desigualdade social, está relacionado até que é um conceito que a gente vai trabalhar depois, a uma discriminação. Então, a, o discernimento entre o que é diferença e o que é desigualdade é central para a gente pensar até as ações de saúde mesmo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que populações mais pobres tenham acesso à saúde desigual em relação a pessoas de classes sociais mais ricas, a gente também está trabalhando nessa ideia da desigualdade. Isso parte de uma construção social. Essa é a grande sacada em relação à diferença desses conceitos, porque as desigualdades elas vão estar vinculadas à forma como a sociedade se organiza e à forma como, na organização da sociedade, determinados grupos vão ser colocados à margem em detrimento da inclusão de outros. Então, dá um trecho que é trazido no texto para a gente contextualizar isso com a questão das interseccionalidades, para a gente compreender como se constroem os percursos e os cruzamentos da construção identitária interseccionada, pode ser estimulante pensar sobre a diferença e a sua expressão social mais perversa, que é a desigualdade, presente em todos os âmbitos da vida social e, em especial, no acesso ao serviço de saúde. E daí a gente pode desenrolar isso depois bastante a partir
perspectiva aí da interseccionalidade que a gente trazia, mas tendo esses dois pontos como algo central. E, e talvez isso já tenha caído em slides para vocês algumas vezes, mas é bastante interessante para a gente pensar também nessa dicotomia entre desigualdade e diferença, a ideia do conceito de igualdade e equidade, né? Porque quando a gente vai pensar na ideia de igualdade por si, não numa igualdade equitativa, como alguns autores vão falar, alguns autores falam de uma igualdade equitativa que vai se comparar à equidade. Então, dentro de uma ideia de igualdade, independentemente das características das pessoas, independentemente, como a gente colocou nos exemplos, se eu estou tratando de um homem trans ou de um homem cis, eu vou proporcionar os mesmos recursos para essas pessoas. Então, por exemplo, dá para a gente pensar nesse exemplo dos homens trans e dos homens cis, disponibilizar uma unidade de saúde aberta numa comunidade, ela não garante, por exemplo, a possibilidade de acesso de um homem trans, porque isso depende de uma série de circunstâncias de organização e até de um caráter de abertura dessa equipe, dessa unidade, para receber esse homem trans que muitas vezes vai ser invisibilizado desde a entrada, porque muitas vezes a gente pode ter essa coisa do acesso de um homem trans ao serviço de saúde, mas não necessariamente ele vai acessar a partir das demandas dele. Então, mesmo tendo, vamos dizer assim, um acesso, uma oportunidade igual, não necessariamente a gente vai estar suprindo as necessidades específicas, e que daí tem a ideia do conceito da equidade, que é um conceito basal dentro da saúde coletiva, dentro do SUS, que fala basicamente em tratar diferente os desiguais, né? Então, o exemplo aqui é bem bacana, a gente tem 3 pessoas com características bem diferentes, e no primeiro exemplo a gente deu a mesma coisa para as 3, né? E no segundo a gente dá para cada uma delas o que elas precisam dentro das características específicas que elas têm. Eu gostei até quando eu estava montando a aula, eu peguei esse específico porque ele traz essa questão das necessidades especiais, né? Então, por mais que, obviamente, tem algumas teorias relacionadas a gênero que vão trabalhar especificamente essa questão das necessidades especiais, mas é porque os exemplos que trazem essa diferença de igualdade e equidade, elas nunca marcam algo que seja necessariamente uma característica relacionada a uma diferença e a uma desigualdade social. Dando sequência nesse ponto, quando a gente vai falar de interseccionalidade, isso é uma coisa que às vezes me incomoda bastante, tem-se muito uma característica de falar de interseccionalidade, mas muitas vezes de não posicionar categorias, de não colocar quais as categorias, os eixos que vão entrar dentro dessa análise das interseccionalidades. E daí o que eu fiz aqui, para a gente ter esse entendimento anterior, eu levantei algumas categorias que elas são usadas para analisar a ideia de desigualdade, e analisando a ideia de desigualdade, depois, na perspectiva da interseccionalidade, elas vão estar juntas, elas vão estar articuladas nessa criação de posições sociais específicas. Então, a gente tem gênero, raça, etnia e sexualidade, que são, vamos dizer assim, se a gente for pensar gênero, raça, etnia e sexualidade, elas são as que até antes de se falar de interseccionalidade, as próprias teorias feministas e relacionadas à diversidade sexual já abordavam, né? Porque essa tríade, ela de certa forma, ela tem obviamente que com o conceito de gênero
capitaneando e encabeçando, mas essas duas outras categorias elas estão muito presentes já vamos dizer, num debate pré-interseccionalidades. Mas, de qualquer forma, a gente também tem idade e geração, que a gente vai trabalhar com a questão geracional, por exemplo, quando a gente vai pensar, tem até, eu não lembro quem que fez, mas era alguém do programa de pós-graduação que estava trabalhando com um estudo especificamente sobre mulheres lésbicas se eu não me engano, eram idosas. Então a gente tem características muito diferentes quando a gente vai pensar, por exemplo, em diversidade sexual dentro de uma população adolescente, de uma população adulta ou de uma população idosa. A questão da localidade geográfica, a localidade geográfica é algo, vamos assim fazer essa separação de contexto rural e contexto urbano, como isso influencia nas desigualdades sociais, nas desigualdades do acesso à saúde, mas também quando a gente articula essa coisa da localidade geográfica com a categoria de gênero, com a própria categoria de raça e etnia, como isso faz com que tenham-se experiências muito diferentes. Então, um homem gay numa cidade do interior, ele tem uma experiência totalmente diferente de um homem gay no centro urbano. Obviamente que, e daí assim, né, talvez a gente vai ter violência nos dois espaços, vai, mas essas violências vão ter características diferentes, elas vão ter aspectos e minúcias diferentes, e daí é nesse ponto que a gente tem que estar atento para a questão da perspectiva das interseccionalidades, que é não criar categorias gerais, que é não criar uma ideia geral sobre gênero, que é não criar uma ideia geral sobre raça e etnia, que é fazer com que essas articulações elas nos mostrem especificidades e características de contextos. Então, além disso, a questão de classe social, que a gente vai entrar na questão econômica também, estado civil ou conjugal, religião e vários outros. Então, essas categorias, elas podem e são muitas vezes estudadas isoladamente. Só que o que a gente percebe, o que a gente vê a partir da ideia dos estudos das interseccionalidades, é que ao estudar ele de forma isolada, a gente perde diversas características, a gente perde diversos aspectos que perpassam por aquela experiência, por exemplo, de uma mulher. A mulher, falar da categoria mulher especificamente, está falando de uma coisa muito genérica. Então, quando tu coloca mulher negra lésbica, quando tu coloca mulher negra lésbica idosa, a gente acaba tendo um poder de análise, um poder de percepção sobre a experiência social daquela pessoa muito mais complexa. E essa que é a ideia dos estudos das interseccionalidades. Enfim, dando seguimento a essa ideia tipo, das desigualdades, a gente entra numa coisa que são as discriminações. Né? Então, não necessariamente uma desigualdade vai gerar uma discriminação, mas quando a gente pega a ideia de discriminação, a gente pode mobilizar essas categorias de uma forma que haja dentro, por exemplo, se a gente vamos pegar gênero e pensar numa coisa binária, masculino e feminino. A ideia, por exemplo, de dominação masculina que o Bourdieu vai falar, a ideia de que as mulheres, por exemplo, como a Patman vai falar, que as mulheres historicamente estão significadas enquanto pessoas relacionadas ao âmbito doméstico, ao âmbito do privado, isso está vinculado à discriminação, está vinculado à forma de diminuir ou impedir o reconhecimento dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições. E, obviamente, a gente tem atualmente, principalmente pensando na coisa da crítica feminista, um avanço muito grande nessa coisa, desse exemplo dicotômico e da ideia de dominação masculina, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha com cuidado alguns contextos, olha com cuidado algumas construções até teóricas, como, por exemplo, a própria construção teórica do liberalismo, ele naturaliza determinadas discriminações, determinados lugares para homens e mulheres. E isso
quando a gente coloca dentro do estudo das interseccionalidades, a gente consegue perceber, por exemplo, que uma discriminação, ela geralmente não vai estar circunscrita a uma categoria específica. Ela vai estar relacionada à intersecção de um ou mais marcadores da vida dessas pessoas. Enfim, então, daí como eu falei para vocês, a gente tem essas duas possibilidades, né, que são as interseccionalidades e as categorias de articulação, que seriam, vamos dizer assim, a mesma coisa, mas elas têm uma diferença que a gente vai trabalhar aqui mais para frente, que está vinculada às vertentes teóricas que elas vêm. Então, elas vão ler a ideia de junção dessas categorias e vão, vamos dizer assim, vão dizer que a forma de articulação e de olhar e de analisar a intersecção dessas categorias se dá por vertentes teóricas diferentes. Mas a ideia de interseccionalidade é isso, a ideia de interseccionalidade é essa intersecção, né? Então é essa aquela coisa da teoria dos conjuntos mesmo da matemática, a intersecção entre diferentes categorias que são estudadas muitas vezes isoladamente, e é interessante a gente colocar que essa ideia de intersecção, ela não é necessariamente uma análise de múltiplos fatores. Uma análise de múltiplos fatores, ela pode não ser uma análise interseccional. Eu posso analisar várias categorias, eu posso analisar gênero, eu posso analisar raça, eu posso analisar questão geracional, eu posso analisar questão de localidade geográfica, mas eu posso não fazer essa integração, eu posso não interseccionar esses conceitos na minha análise. E isso a gente pode pensar até na própria coisa do serviço, da atenção, do contato com as pessoas nos serviços de saúde. A gente pode, por exemplo, identificar que uma pessoa é lésbica num atendimento, uma mulher lésbica, e a gente pode saber que ela é de um contexto rural, a gente pode saber que ela é negra, a gente pode ter essas características, a gente pode registrar essas características, mas essas características só vão ter potência para que o profissional, nesse contato, faça algo diferente, se essas características forem colocadas em intersecção, e a partir dessa intersecção a gente consiga ver algo além daquelas 3 categorias isoladas. Então, essa vamos dizer assim, a ideia geral que a gente tem das interseccionalidades dessas categorias de articulação. Então, trouxe 2 recortes assim, de conceitos, só para a gente firmar alguma coisa, para a gente ter depois até como um ponto para debate, é que as interseccionalidades são entendidas como uma categoria analítica. E daí, quando a gente fala de categoria analítica, a gente está falando de um ponto, de uma teoria, de um conhecimento, de uma forma específica de olhar e de analisar determinado contexto. Então, que ele vai permitir a leitura do social a partir das múltiplas opressões que atravessam a existência singular de cada pessoa em todos os contextos sociais. Então, por isso a minha opção de mostrar para vocês aquelas categorias anteriormente e trazer a ideia da discriminação, porque quando a gente olha aquelas categorias, a gente pode, a partir delas, aprofundar em cada uma delas nas opressões específicas relacionadas a gênero, relacionadas à raça, mas a ideia da interseccionalidade vai ser o quê? Vai ser a união, a análise contextual dessas múltiplas opressões, como elas se articulam e como essa articulação vai fazer com que cada pessoa, e daí a gente está pensando aqui, a gente pode pensar em cada pessoa, mas se a gente estiver, por exemplo, fazendo uma pesquisa, a gente vai pensar no grupo de pesquisa que a gente está, no objeto, no grupo que a gente está investigando, mas se a gente estiver pensando, por exemplo,
no usuário do sistema de saúde, a gente vai pensar especificamente nas características de existência daquela pessoa, para determinar e para poder atuar de uma forma contextualizada e de uma forma que não ignore determinadas características e determinadas opressões que essa pessoa sofre, porque essa ideia de juntar as diferentes opressões, ela está muito vinculada a isso, a que essa separação, muitas vezes, ela pode ou esconder determinadas formas de opressão, ou muitas vezes minimizar pela separação. Então, se eu olho uma situação que acontece com uma mulher negra por uma questão de discriminação racial, eu estou olhando só por esse aspecto da questão racial, eu vou dar um determinado volume, um determinado tamanho para aquela situação. Mas se eu coloco duas categorias juntas, se eu coloco raça e gênero, eu já começo a deixar isso um pouco mais avolumado e eu começo a ver que as articulações entre ser uma mulher e ser negra numa sociedade que tem um racismo estrutural, ela faz com que essa mulher tenha experiências e vivências específicas que não necessariamente vão ser semelhantes, vão ser iguais a de um homem negro. Porque quando eu coloco racismo, eu estou colocando uma categoria geral que ela funciona para homens, mulheres, LGBTs, e quando eu coloco questão de racismo e questão de mulheres, eu estou circunscrevendo um pouco mais. Se eu coloco uma outra característica nesse ponto, nessa intersecção, eu começo a especificar e a complexificar. E é dentro dessa ideia das interseccionalidades que nasce, por exemplo, a coisa do próprio feminismo negro e dessa ideia de que falar, por exemplo, de feminismo é interessante no sentido de uma luta geral, mas quando se fala de uma categoria geral e generalizadora, a tendência é que determinados grupos, e os grupos mais oprimidos e mais vulnerados dessa categoria, dentro dessa categoria do feminismo, fiquem muitas vezes à mercê e fiquem expostos a opressões que vão ser, de certa forma, invisibilizados. A Psitele também, que é uma brasileira que trabalha bastante a questão das interseccionalidades, ela vai trazer que a categoria que alude à multiplicidade de diferenciações que, articulando-se a gênero, permeiam o social. São as categorias de articulações e as interseccionalidades, né? Então, ela vai diferenciar isso, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente ali, mas a ideia dela é que essa categoria das interseccionalidades, ela alude para essa multiplicidade de diferenciações. E ela parte desse pressuposto que a articulação inicial é essa questão de gênero. Então, o gênero é basal e, a partir disso, a gente começa a fazer essas articulações com os outros conceitos, com as outras opressões. Seguindo aqui, dentro dessa perspectiva aí de interseccionalidades e categorias de articulação, a gente tem um pressuposto comum, pressuposto que vamos dizer assim, independentemente da vertente que se trabalhe, que a realidade não deve ser recortada em um único marcador social, que é o que eu falava para vocês. A gente pode, por exemplo, assim, eu poderia pegar o meu estudo da tese, que eu trabalhei com homens moradores de rua, e olhar só, única e exclusivamente, pela perspectiva de gênero e olhar pela questão das masculinidades. Isso ia me dar um resultado? Ia, mas isso ia me garantir o entendimento da complexidade daquele contexto, que tem, por exemplo, uma complexidade muito grande relacionada à questão de classe social, que tem uma complexidade muito grande relacionada à questão étnico-racial, que tem uma relação muito estreita com a questão, por exemplo, de
de estações do ano, que tá, a gente está pensando aqui em interseccionalidade em algumas categorias específicas, mas essa era uma categoria, por exemplo, que se eu não trabalhasse dentro da defesa dos moradores de rua, iria ficar uma análise descontextualizada, ia ficar uma análise frágil. Então, quando a gente pega um único marcador social para analisar, a gente não consegue interagir com essa complexidade do social. E daí isso é um pressuposto comum entre as teóricas, tanto que vão trabalhar com a questão das interseccionalidades, quanto com as que vão trabalhar com as categorias de articulação. Além disso, que deve-se manter um olhar para a totalidade social, que é isso que eu comentei com vocês, tendo em vista os diferentes marcadores conectados, não de maneira sobreposta uns aos outros, como se pudessem ser simplesmente somados, mas, isso sim, pensando como eles produzem um efeito único na vida concreta dos sujeitos quando combinados. E daí isso, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas eu já vou antecipar, é uma crítica que se faz, principalmente a perspectiva das interseccionalidades da Kimberlé Crenshaw, que ela vai falar um pouco sobre essas características como algo estático, e ela vai trabalhar com uma ideia de, vamos dizer assim, de soma de vulnerabilidades. E quando se trabalha nessa perspectiva, principalmente quando a gente entra dentro dos estudos pós-estruturalistas, a gente tem uma crítica bastante grande, porque a gente vai entender que a construção social ela é muito dinâmica. A construção social ela depende de contextos específicos. Então, quando a gente cria categorias estáticas e categorias gerais e simplesmente soma elas, a gente está achatando a experiência social, a gente está achatando as singularidades, a gente está trabalhando com sujeitos no sentido de sujeitos sujeitados mesmo, não de sujeitos que têm agência, que têm possibilidade de se mover e de se deslocar dentro dessas relações sociais que eles estão vinculados. Seguindo, então, como eu falei para vocês, dentro dessa perspectiva, a gente tem que os textos que foram colocados para vocês, eles trazem um arrazoado dessas duas abordagens. Tem um texto também da Adriane Picelli, que eu posso disponibilizar para vocês depois, que ele aprofunda mais e que é bem interessante para entender especificamente a crítica que se faz a Kimberlé, e que foi a pessoa que conceituou, né, a ideia de o conceito de interseccionalidade, foi ela que alcunhou, e também essa, vamos dizer assim, essa abordagem construcionista que tanto a Anne quanto a Afterbra trazem, vamos dizer assim, mais recentemente, e principalmente olhando para essa teoria das interseccionalidades que a Kimberlé traz nos estudos dela sobre mulheres negras, né? Então, é interessante que a gente tem uma... e daí, assim, isso eu acho que é uma coisa para quando vocês forem pesquisar, quando vocês forem ler estudos, vocês provavelmente vão ver muitos trabalhos utilizando a Kimberlé e talvez poucos trabalhos utilizando essa abordagem construcionista. Isso tem uma questão também da própria entrada, né, da Kimberlé pela Revista de Estudos Feministas. Ela publicou um artigo que foi traduzido para o português, então isso fez com que o conceito de interseccionalidades tenha vindo muito com ela, mas essas fragilidades conceituais, elas são colocadas e daí, assim, isso é uma coisa bem interessante a gente pensar, não tem necessariamente um erro dentro dessas duas diferentes perspectivas, mas tem, vamos dizer assim, vertentes e caminhos teóricos diferentes. Isso, obviamente, que vai influenciar na forma como os resultados vão ser obtidos nas pesquisas e como isso vai influenciar na própria coisa por exemplo, da introjeção disso dentro, por exemplo, do ensino de saúde, dentro da educação, dentro da própria coisa dos estudos de gênero.
Então, aprofundando um pouco em relação aos estudos sobre interseccionalidades, né, da Kimberley, ela traz essa noção de interação entre formas de subordinação e que isso possibilitaria superar a noção de superposição das opressões. Então, a ideia de uma opressão superpor a outra, ela, ela vai questionar isso e ela vai. Isso está bem relacionado a um contexto de um julgamento de uma mulher negra que. Agora fugiu o exemplo agora, mas o que aconteceu é que nesse julgamento houve uma diferenciação entre a questão dela ser mulher e de ela ser negra, e isso fez com que a, o aspecto jurídico, judicial, o reconhecimento dessas características dela dentro da sociedade tenha sido foi dado de forma distinta. E sendo dada de forma distinta, isso, de certa forma, minimizou determinados aspectos e supervalorizou outros. Então, a partir disso que a Kimberley propõe essa ideia de uma junção desses conceitos, né, e principalmente do conceito de gênero e do conceito de raça, porque fazendo essa junção, ela queria mostrar que as coisas estão interseccionadas, que elas estão juntas e que elas têm características comuns. Então, uma mulher negra seria duplamente oprimida. A opressão por ser mulher deve ser adicionada à opressão por ser negra. Então, como eu falei para vocês, a Kimberley traz essa ideia, por mais que ela tenha avançado, que ela traz, tinha, vamos dizer assim, apesar dos estudos de gênero já fazer alguma associação entre essas características, eles nunca tinham trabalhado nessa ideia da interseccionalidade. Então, apesar dela inaugurar essa coisa da interseccionalidade, ela vai trabalhar única e exclusivamente com a ideia da soma, da junção dessas discriminações. Então, como se isso fosse algo estático, como se isso fosse algo palpável e que essas categorias elas pudessem ser juntadas e essa junção delas fizesse com que a gente conseguisse assim, medir a opressão que essa pessoa está submetida. Daí a Psittele vai trazer, fazendo essa análise em relação a Kimberley, que a imagem que ela oferece é essa imagem de avenidas. Né? Em cada uma das avenidas circula um desses eixos de opressão, e daí a gente pode pensar naqueles eixos que a gente trouxe lá no início, gênero, questão raça e etnia, a gente pode pensar na sexualidade, a gente pode pensar na própria coisa geracional. Então, esses eixos eles estão andando de forma paralela. E em certos lugares, em certos pontos, esses caminhos que andam em paralelos, eles se cruzam, eles se somam ali. E nesses entre cruzamentos, as pessoas têm que enfrentar simultaneamente os fluxos que confluem, oprimindo-a. Mas vocês percebem que essa ideia é uma ideia um pouco estática, porque quando a gente vai pensar nessa ideia de articulação, uma mulher negra, ela é sempre mulher negra. Talvez em alguns momentos ela vai ser mais vulnerada por ser mulher, em outros momentos ela vai ser mais vulnerada por ser negra, mas a questão de ser mulher negra, ele guarda uma peculiaridade específica que não necessariamente é só no entrecruzamento. Isso vai estar, como o Peter Berger vai trazendo nos textos, ele vai estar fundando a própria a forma de estar dessa pessoa no mundo. Então, uma mulher negra, por exemplo, como eu trouxe no exemplo, ela vai ser criada num determinado contexto em que ser mulher negra vai constituir ela subjetivamente. Então, não são coisas separadas que em alguns momentos se entrecruzam, elas estão juntas e a gente tem que ter esse olhar para uma análise do que essa junção das diferentes opressões
ocasiona na experiência de vida dessas pessoas. E daí, assim, levantando algumas críticas que se tem em relação à perspectiva teórica da Kimberley, né? Uma é que ela confunde a coisa da diferença e desigualdade, então, em alguns momentos, o que é diferença, que é uma diferença que seria uma característica que não gera, por exemplo, uma opressão, que não gera uma, uma discriminação, vai ser tratado como desigualdade. Isso tem um aspecto bastante problemático dentro da questão analítica. Em relação à linha sistêmica, é destacado que tem essa coisa do impacto da estrutura sobre a formação da identidade. Então, ele é algo muito focado na força da estrutura, focado no poder da estrutura em relação ao indivíduo. O indivíduo ele não tem muita autonomia, ele não tem muito poder de agência, ele não tem muita possibilidade de se mover dentro dessa estrutura. Ele está sendo determinado, ele está sendo estruturado, formado, a identidade dele é formada por essa estrutura. Quando a gente tem uma série de teorias, principalmente as pós-estruturalistas, que elas vão quebrar isso, elas vão falar, não, a gente tem sim, a gente tem determinado impacto de uma estrutura, mas essa estrutura não é uma coisa estática, ela não é uma coisa que existe e que determina, ela é uma coisa que é construída no próprio social. A reiteração de determinados comportamentos faz com que determinadas estruturas se estabilizem, mas não necessariamente que elas sejam estruturas estáticas. E isso corrobora com essa ideia que ela trabalha de poder, né, como substância, então poder como algo que se tem. Então, que isso é bastante controverso, principalmente vamos pegar numa perspectiva Foucaultiana de relações de poder, né? O poder ele não é uma coisa que um tem e outro não tem, ele é uma questão de relação, ele se dá no processo relacional e onde tem o poder tem a resistência, então essa resistência também ela é uma forma de sustentáculo desse poder, mas ele é relacional, ele não é uma substância, ele não é algo palpável, e ela trabalha com isso, e isso faz com que ela tenha categorias muito estáticas. Mas, enfim, mas é um marco bem interessante, é um marco que tem vários artigos que fazem análises de interseccionalidade que são bem interessantes para que a gente consiga entender como essas diferentes opressões operam. Por outro lado, a gente tem a abordagem construcionista da Avtar Bra e da Anne, que ela vai, e daí é interessante que ela vai trabalhar a coisa da diferença como categoria analítica. Então, ela não vai pegar as categorias especificamente e olhar elas como algo estático. Ela não vai olhar gênero como uma categoria estática, ela não vai pegar raça e pensar como uma categoria estática. Ela vai trabalhar na ideia da diferença, as diferenças que acontecem, por exemplo, dentro dessa categoria de gênero, dentro da própria categoria raça, e a partir disso ela vai trabalhar com uma ideia de poder como algo dinâmico. Então, não necessariamente uma diferença vai gerar uma desigualdade. Não necessariamente, vamos dizer assim, a distinção entre essas categorias de diferenciação, elas vão gerar sistemas de discriminação. Isso é contextual. E daí ela vai conversar mais com os pós-estruturalistas, principalmente por causa disso, porque ela vai colocar essa coisa do contexto, ela vai colocar essa coisa do micro, essa coisa de entender as relações de forma contextualizada, para que não se caia naquele equívoco, que é um equívoco que se fala muito dentro de estudos pós-estruturalistas, de criar categorias estáticas que falem mais sobre a categoria do que sobre a experiência das pessoas. Então, a categoria é algo que nos ajuda a entender, mas ela não necessariamente tem que enquadrar a realidade. Isso é bem interessante para a gente pensar até na questão da própria relação que a gente tem muitas vezes dos próprios termos, né, que vocês tiveram uma aula sobre os termos específicos dentro das teorias de gênero e diversidade sexual,
E é interessante pensar nesses termos, nessas categorias, como algo dinâmico, porque isso faz com que, por exemplo, numa abordagem no serviço de saúde, tu não crie novos preconceitos, né? Porque uma mulher lésbica ela pode ter diversas características. Então, se a gente pega a mulher lésbica e acha que toda mulher lésbica ou todo homem gay é igual, a gente vai cair nessa coisa de essencializar a experiência. Isso, dentro das discussões de gênero, é algo que é bastante debatido, e fazendo essa articulação com a questão da saúde, eu penso que isso é algo bastante até próprio do campo da saúde, né? Porque a saúde lida com essa ideia das singularidades dos sujeitos, mas que quando a gente coloca muitas vezes esse debate de gênero, das categorias de gênero, a gente corre o risco de, às vezes, estabilizar determinadas categorias para que elas possam ser inseridas dentro do operacional do dia a dia do serviço de saúde. Mas, enfim, seguindo, isso a gente discute mais depois. Em relação a essa perspectiva construcionista, ela coloca que essas interconexões, essas categorias de articulação, elas seriam melhor compreendidas como relações contextuais e dependentes, contingentes, né, dependentes do contexto, e também analisadas em termo histórico. Então, a gente não pode descolar essas categorias que a gente vai colocar em articulação desses aspectos contextuais e históricos, porque fazendo isso, a gente incorre no risco de estabilizar determinadas categorias e fazer aquela coisa de uma soma, só de uma junção, de não entender a complexidade que se dá na junção dessas diferentes categorias. Em relação também a essa categoria de articulações, ela coloca que analisar as interconexões entre racismo, gênero, classe, sexualidade requer levar em conta a posição, por exemplo, dos diversos racismos, um em relação aos outros. Então, eu peguei esse trecho, mas a gente pode pensar não só em diversos racismos, a gente pode pensar em, por exemplo, em diferentes questões, em diferentes perspectivas geracionais. A gente pode pegar, por exemplo, em diversos contextos de classe social, não necessariamente, por exemplo, o que a gente entende como pobreza no Brasil vai ter a mesma característica quando a gente olha, por exemplo, no contexto inglês. Então, se a gente naturaliza, se a gente essencializa essas categorias, a gente corre o risco de tornar essa articulação dos conceitos superficial. Então, por isso que ela coloca essa coisa dos diversos racismos, porque não e a Avta Bra, ela é indiana, né? Então ela vai estar trabalhando, por exemplo, numa perspectiva e ela teve uma vivência dentro de uma perspectiva que é totalmente diferente, por exemplo, do que a gente tem dentro de um racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Está vinculado a outras bases, está vinculado a outras relações sociais e históricas. Então, por isso que ela traz essa questão de contextualizar mesmo. E além disso, que a desigualdade e a diferença não podem ser analisadas de um ponto de vista linear e resultando sempre em desvantagem. Já que o poder como categoria é algo que se disputa, como eu falei para vocês, ele está... na verdade, a Avta vai trabalhar mais numa perspectiva gramsciana de disputa de poder dentro de uma perspectiva de hegemonia. Mas tem essa coisa de dinâmica do poder enquanto algo em disputa, no qual esses sujeitos dominados também estão tentando ascender à hegemonia. Então, isso é interessante porque ela traz uma discussão que rompe até com a ideia da gente pensar no oprimido só como oprimido. Isso é interessante porque a gente traz uma coisa de agência dentro dessas possibilidades de existência, porque por mais que a gente tenha, e daí isso é fato, quando a gente olha, a gente vê que determinados grupos e determinadas pessoas sofrem mais opressões do que outros, ponto, isso dado. Só que, mesmo sofrendo mais opressões
por exemplo, por exemplo, a gente pode pegar a população LGBT. A população LGBT está muito mais vulnerável à violência do que a população não LGBT, certo? Então, isso é um fato. Isso a gente tem estudos que mostram essa diferença, por exemplo, na sociedade brasileira. Só que dizer que isso faz com que a população LGBT só sofra violência é naturalizar esse espaço de opressão. Então, o que ela vai trazer é que também dentro desses espaços, dentro dessas vivências que sofrem opressão, também existe uma mobilização, existe uma agência que busca ascender, que busca um reconhecimento de direitos, que busca melhor condições de vida, melhor condições de acesso à saúde, por exemplo. Então, isso a gente vê muito. A gente pode pegar o movimento feminista como um todo, a gente pode pegar o próprio movimento LGBT. Então, existe agência. E a gente desconsiderar essa agência nas análises, ela é problemática. Então, por isso que ela coloca esse aspecto de não linear, né? Essa desigualdade e diferença, elas não são algo lineares e estáticas, elas estão sempre em disputa, elas estão sempre em constante conflito. Daí, por fim, isso é uma coisa que, assim como que eu trouxe lá no início, esse ponto ele é um ponto que ele é comum entre a ideia da interseccionalidade e das categorias de articulação, que o todo, né, da discriminação sofrida por uma pessoa é complexo e maior que a soma das partes. Isso é interessante, porque a ideia da interseccionalidade ela não vai se resumir à soma das partes. Não é a soma de ser negro, de ser mulher, de ser lésbica, de viver num contexto rural. A soma dessas vulnerabilidades, dessas discriminações, e daí pensando nas discriminações dentro de cada uma dessas categorias, elas não necessariamente nos mostram o aspecto interseccional. A junção dessas partes vai criar uma experiência específica. E é nessa experiência específica que a gente está interessado quando a gente fala em interseccionalidade. Daí, continuando, por conseguinte, pode-se considerar que a interseccionalidade é uma abordagem teórica e metodológica para compreender as desigualdades sociais e propor ações políticas para combatê-las. Então, a partir do momento que a gente entende e identifica como essas diferentes opressões são mobilizadas e como elas atuam na questão das desigualdades sociais, a gente consegue propor ações políticas, e daí a gente pode pensar em políticas públicas, a gente pode pensar numa ação específica numa unidade de saúde, a gente pode pensar numa pesquisa que vai investigar determinada questão. Então, esse é um aspecto, vamos dizer assim, central. E daí eu pensei em algumas questões relacionadas das interseccionalidades nos estudos e nas práticas de saúde. Vou levantar aqui rapidamente para a gente ter o tempo aí para debater tranquilamente. A perspectiva da equidade e justiça social. Então, a ideia da interseccionalidade, ela, vamos dizer assim, ela aprofunda e ela agudiza essa percepção em relação à equidade, porque ela vai mostrar ainda mais as diferenças que são necessárias para que, por exemplo, o serviço de saúde consiga agir. Então, como a gente viu naquele quadrinho lá no início, quando a gente analisa uma categoria específica, quando a gente está analisando, por exemplo, gênero isoladamente, a gente não consegue ter a dimensão exata de quantos bloquinhos a gente tem que dar para as mulheres nessa relação das mulheres com os homens, ou quando a gente analisa a questão de violência contra pessoas LGBTs, a gente não consegue, analisando especificamente pela questão de orientação sexual e não colocando os outros pontos, a gente não necessariamente consegue saber quantos bloquinhos, quantas caixinhas a gente tem que colocar pensando nessa ideia de equidade, né? Pensando nessa ideia de justiça social e pensando nessa perspectiva de diminuição das iniquidades
em saúde. Então, se eu não reconheço as iniquidades, eu não consigo agir de forma assertiva. Então, a ideia da interseccionalidade com essa complexificação é mostrar e evidenciar ainda mais essas iniquidades em saúde. Ela também possibilita, nessa articulação, medir marcadores sociais da diferença em processos de iniquidades em saúde. Então, a gente consegue ver, a gente consegue fazer essa articulação dos marcadores sociais da diferença, de características específicas nesses processos de iniquidades. A gente também consegue fazer esse reconhecimento complexo das necessidades, dos problemas de saúde de determinados grupos sociais. A gente pode pensar até na própria coisa da pesquisa, né? Uma pesquisa que articule mais de uma categoria, que faça essa articulação voltada para uma perspectiva interseccional, ela vai nos permitir reconhecer e identificar complexidades e necessidades de determinados grupos sociais. E isso ajuda tanto a evidenciar, como também a gente, dentro de uma perspectiva de atenção à saúde, a resolver problemas, por exemplo, como a questão do acesso de pessoas LGBT aos serviços de saúde. Então, se a gente não marca, por exemplo, que a diferença do acesso, por exemplo, de um homem gay e de um homem trans ou de uma mulher trans, ele tem peculiaridades e características diferentes, como é que a gente vai pensar em ações? A gente vai criar uma ação geral LGBT? Não, a gente tem que pensar em reconhecer as especificidades para então agir sobre elas. E daí, por fim, na abordagem dos usuários, a identificação dessas diferentes vulnerabilidades, bem como a sua articulação no contexto, contribui para uma abordagem adequada, que é o que eu estava comentando com vocês anteriormente. Quando a gente consegue atender alguém, quando a gente consegue receber alguém dentro dos serviços de saúde e a gente consegue, para além de olhar as características e as opressões que essa pessoa sofre, mas sim articular elas e pensar em como, dentro das possibilidades do serviço de saúde, podem ser realizadas práticas para diminuir, para dirimir essas opressões, a gente tem uma abordagem mais adequada, a gente tem uma abordagem mais eficiente até. Então, nesse sentido, a ideia da interseccionalidade ela tem esse aspecto teórico muito forte, ela tem esse aspecto de, de ter que entender esses aspectos conceituais, mas numa questão prática ela também pode ser pensada de uma forma bem objetiva. Eu acho que isso é interessante para a gente ir discutir. Era isso, pessoal. Deixa eu só interromper a gravação aqui. Interromper a gravação. Interromper a gravação.